Olá galera, tudo beleza? Estamos aqui com mais uma aula de física e o nosso assunto hoje é mudanças de fase. Nós iremos estudar a distinção entre calor sensível e calor latente. Iremos compreender que durante a mudança do estado físico, a temperatura permanece constante. Iremos calcular a quantidade de calor necessária para que um corpo possa mudar o seu estado físico, isso de acordo com a sua massa, com a variação de temperatura, beleza? Então acompanhe o passo a passo, será uma aula muito legal. Vamos nós. Pronto, aí está. Essa parte nós já conhecemos, que é a fusão, é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é a passagem do estado líquido para o vapor. Liquefação ou condensação do vapor para o líquido. Solidificação é a passagem do líquido para o sólido. E por último aqui a sublimação, que é a passagem direta, tanto do estado sólido para o estado vapor, como também do vapor para o estado sólido, sem passar pelo líquido, ok? O planeta Terra está numa posição do Sistema Solar que os cientistas consideram privilegiada, pois permite condições para o desenvolvimento da vida. Em nenhum outro astro ocorre o mesmo. Quando os cientistas buscam alguma forma de vida em outros planetas, o principal indício dessa possibilidade é a existência de água em seus três estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos lá. Calor sensível e calor latente. O que é o calor sensível? É quando a quantidade de calor trocada entre dois corpos provoca apenas a variação da temperatura. Então, o calor sensível nós já estamos estudando há alguns dias. É quando um corpo troca calor, mas varia apenas a temperatura. Já o calor latente é quando a quantidade de calor trocada entre dois corpos provoca uma mudança no seu estado físico. Então, o calor latente é quando dois corpos trocam calor e acontece a mudança do estado físico desse corpo, ok? Então aí está a diferença, a distinção entre calor sensível, varia apenas a temperatura. Calor latente varia o estado físico da matéria, passando de um estado para outro. Essa é a principal distinção, diferença entre calor sensível e calor latente. Fusão e solidificação. A temperatura de fusão ou solidificação depende da substância e da pressão externa. Então essa fusão ela depende, da substância. Cada substância tem uma propriedade para variar a sua temperatura, para mudar de estado físico, como também a pressão externa ela interfere nessa fusão ou solidificação. Durante a fusão solidificação, mantida a pressão externa, a temperatura permanece constante. Esse tópico aqui já foi alvo de questões do Enem, que durante a mudança do estado físico, a temperatura permanece constante. Mantendo-se constante a pressão externa por unidade de massa, uma substância absorve uma determinada quantidade de calor durante a fusão e libera uma quantidade igual de calor na solidificação, ou seja, para um corpo passar do estado sólido para o líquido e vice-versa, do líquido para o sólido, as quantidades de calores são iguais, beleza? Nós temos aí uma tabela que tem lá no nosso livro, que é uma tabela mostrando o calor latente de fusão de algumas substâncias. E temos aqui a fórmula. Como calcular a quantidade de calor necessária para que o corpo mude seu estado físico? A fórmula é só a gente pegar
que quantidade de calor, que é igual a M, massa, vezes LF, calor latente de fusão. Então, a quantidade de calor é igual a massa vezes o calor latente de fusão. Aqui estão os dados. Q, quantidade de calor, M, massa, LF, calor latente de fusão, ou apenas latente de fusão. E aqui temos uma tabela. A água, a temperatura de 0 graus Celsius, ela precisa de 80, né, calorias por grau Celsius para poder mudar o seu estado físico. Aí temos aqui do álcool, do alumínio, do chumbo e assim por diante. Isso é uma tabela que ela nos dá o calor latente de fusão de algumas substâncias. Essa tabela tem lá em nosso livro. Vamos aqui a um exemplo. Esse exemplo temos lá no nosso livro, livro de Física 2, de Bongiorno e Clinton, da editora FTD, 2016, página 60. Ele nos diz: sabendo que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama, calcule quantas calorias 200 gramas de gelo a 0 graus Celsius devem absorver para fundir completamente sem variação de temperatura. Então, nós pegamos a fórmula: quantidade de calor é igual a M vezes LF. Quantidade de calor é igual a massa vezes calor latente de fusão, que nesse caso é do gelo. A quantidade de calor é igual a massa, são 200 gramas, está? 200 gramas, vezes o calor latente de fusão, a questão nos dá, que é 80. Quantidade de calor é igual 2 vezes 8, 16, e baixo os 3 zeros. 16.000 calorias, ou 16 quilocalorias. Para cada 1.000 calorias corresponde a 1 quilo. Então, 16 cacau, 16 quilocalorias. Ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Exemplo 2, que também está no nosso livro, na página 60. Uma secretária, em uma reunião, tem de servir água para as pessoas, mas só há 6 garrafas de 1 litro de água, a 25 graus Celsius. Calcule a quantidade de gelo a 0 graus Celsius que ela tem de comprar para servir toda essa água a 10 graus Celsius. Aí temos aqui os dados. O calor específico da água é 1, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, o calor latente de fusão do gelo é 80, e o calor específico do gelo é 0,5. Veja que questão interessante. Uma secretária quer servir água para as pessoas, mas ela tem apenas 6 garrafas, cada garrafa de 1 litro. Ou seja, tem 6 litros de água a 25 graus Celsius. E quer servir para as pessoas a água mais ou menos a uma boa temperatura, né? Fria. E para isso vai colocar gelo nessa água. Qual a quantidade máxima de gelo para poder servir essa água a 10 graus Celsius? Uma atividade que a gente faz muito no esporte. A gente sempre coloca, às vezes, né, a garrafa cheia de água e colocamos gelo dentro para poder a água ficar mais fria, ficar gelada. Vamos à resposta. Pronto. Primeiro, nós vamos analisar os dados. Ó. A quantidade de calor da água, né? Nós temos a massa 6 litros. 6 litros de água corresponde a 6 quilogramas, que é igual a 6.000 gramas. Cada quilograma equivale a 1.000 gramas. Então, 6 quilogramas, 6.000 gramas. O calor específico da água é 1, a gente já conhece, é 1. A variação da temperatura, você pega TF menos TI. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final da água vai ser 10. 10 menos a temperatura inicial, 25. Então vai dar o quê? Menos 15 graus Celsius. Vamos aí a quantidade do gelo, os dados, né, do gelo. Nós temos a massa. Opa, ele quer saber a massa. Não sabemos a massa. O calor latente de fusão do gelo é 80. 80 calorias por grau Celsius. O calor específico do gelo é meio, 0,5 calorias por grau Celsius. A variação da temperatura do gelo, ele está em 0 graus, é para ir até a 10. Então nós pegamos 10 menos 0, que dá 10 graus Celsius. Esses são os dados, né? A quantidade de calor da água, a quantidade de calor do gelo, que serão misturados para chegar a uma temperatura de equilíbrio
de 10 graus Celsius. Quantos quilos ou quantas gramas de gelo serão necessárias? Vamos lá. Nós pegamos a quantidade de calor do gelo mais a quantidade do calor de gelo, água, ou seja, a parte de gelo que virou água e começou a aquecer, pois o gelo está a 0 graus Celsius, ele vai mudar o seu estado físico, vai virar água, ainda a 0 graus Celsius, e irá aquecer até 10 graus. Então, uma parte do gelo também vai precisar de calor para poder aquecer. Mais a quantidade de calor da água. Tudo isso igual a zero, essa é a fórmula. Quantidade de um, mais a quantidade de outro, mais a quantidade de outro, tudo isso igual a zero. Vamos aos dados. A quantidade do gelo, para fundir o gelo, de fusão, massa vezes LF. Massa vezes o calor latente de fusão do gelo. A quantidade do gelo para poder aquecer de 0 até 10 graus, que agora já é água. A fórmula mc ΔT. Massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, mais a quantidade de calor que será retirada da água para ela vir de 25 graus até 10 graus. A fórmula mc ΔT. Massa, calor específico, variação da temperatura. Tudo isso igual a zero. Aí vamos aos dados. A massa do gelo não sabemos, M. Calor latente de fusão do gelo é 80. A massa ainda do gelo que agora virou água, não sabemos, M. O calor específico da água é 1. A variação da temperatura, temos bem aqui, 10 menos 0, que é 10. Ó. Ela estava a 0 grau, foi até 10, então 10. Mais a massa da água, 6 litros, que corresponde a 6 kg, que são 6 mil gramas. 6 mil vezes o calor específico da água, sempre é 1, vezes a variação da temperatura. Nós pegamos 10 menos 25, que dá menos 15. Tudo isso igual a zero. Aí agora, M vezes 80, 80M, mais M vezes 1 é M vezes 10, 10M, mais com menos dá menos, 6.000 vezes 1, 6.000, 6.000 vezes 15 dá 6 vezes 15, 90, parte os 3 zero. 90 mil. Tudo isso igual a zero. Agora fica 80 mais 10, 90. 90M vai ser igual a... Esse menos 90 mil passa para o outro lado da igualdade, ele é menos, fica mais. 90 mil, positivo. M é igual a 90 mil dividido por 90. M, que é a massa, é igual a 1000. 1000 o quê? 1000 gramas. Ou 1 quilogramas. Pois nós sabemos que 1 quilograma corresponde a 1000 gramas. Então ela vai precisar de 1 quilo de gelo para poder misturar com essa água e assim chegar a uma temperatura de equilíbrio de 10 graus Celsius. Que questão legal, não é isso mesmo? Então, vamos aqui finalizar com uma frase de Martin Luther King. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Levamos essa mensagem, vamos em frente, que a gente chegará lá. Boa sorte, boas aulas, fique com Deus.